Então, pessoal, vamos dar sequência agora na parte 2, a partir do exercício 8. Então, ó, um frasco existente no laboratório apresenta o seguinte rótulo. Esse é o rótulo aqui. Qual a massa de ácido nítrico existente em 100 gramas da solução? Então, olhem só. Aqui está o meu rótulo, né? E aí, a pergunta é, qual a massa de ácido nítrico existente em 100 gramas? O que me diz essa aqui, ó? Essa porcentagem massa? Diz que a cada 100 gramas de solução, 60% dessa massa é de ácido nítrico. Então, olhem que barbada. Em 100 gramas, que é o meu 100%, eu quero saber quanto é o 63%, que é X. Resolve, eu tenho 63 gramas de ácido nítrico presente nessa solução. Calcule a massa de água existente em 100 gramas. Então, eu vou pegar aqui o que eu resolvi no exercício A, que eu cheguei aqui em 100 gramas de solução, eu tinha 63 gramas de água, de soluto. Eu vou diminuir. Se a minha solução tinha 100 gramas, 63 é de ácido nítrico, eu diminuo essa quantidade dessa e eu chego a 37 gramas, que é a quantidade de solvente presente na solução. Determine as massas de água e ácido nítrico presentes em 500 gramas dessa solução. Então, olhem só. No primeiro exercício, eu descobri quanto tinha em 100 gramas da solução. Eu sei que é 63% e eu cheguei que era 63 gramas de água. Nesse exercício, eu não tenho mais 100 gramas, eu tenho 500. Essas 500 gramas é o 100% da minha solução. 63% será X. Resolvo e descubro que é 315, ou seja, 5 vezes mais do que na primeira, porque eu tenho 5 vezes mais de solução e a concentração permanece sendo a mesma. Então, se em 100 gramas eu tenho 63 gramas, em 500 eu terei 315, que é 5 vezes mais. E a massa do solvente? A mesma coisa, né? Se no primeiro exercício eu descobri que era 37 gramas, nesse aqui, que são 5 vezes mais, é só eu multiplicar por 5 e eu chego a 180 gramas de água. Poderia pegar esses 315, diminuir de 500 e eu chego a esse aqui. Porque essa é a massa da minha solução, cheguei na massa do meu soluto, é só eu diminuir um pelo outro que eu chego à massa do meu solvente. Exercício D. Qual é o título dessa solução? Bom, o título dessa solução eu poderia fazer de duas formas. Primeiro, 63% é a porcentagem massa. Como é que eu obtenho a porcentagem massa? Não é o título vezes 100? Então, se eu pegar o 100 aqui, que está multiplicando, e dividir a porcentagem por 100, eu vou chegar em 0,63, que é o meu título. Mas eu posso chegar de outra forma. O título em massa é M1 divididos por M1 mais M2, ou seja, massa do meu soluto pela massa da minha solução. Qual é a massa do meu soluto? 63 gramas. E qual é a massa da minha solução? 100 gramas. E chego a 0,63. Ah, professor, mas e aí se eu quisesse fazer com a quantidade de 500? Ó, nesse exercício aqui, no exercício anterior, ele dizia exatamente que eu tinha 315 gramas de soluto em 500 gramas de solução. O que eu posso fazer? Eu divido 315 por 500, que nem eu fiz para 100 gramas, e eu vou chegar no mesmo resultado. Então, não importa o volume da minha solução, se ela tem a mesma concentração, é a mesma coisa que eu expliquei para você sobre eu fazer um café numa garrafa térmica, tirar um copo, uma xícara e uma caneca. Todos terão o mesmo sabor e a mesma doçura, a mesma quantidade de açúcar, porque a concentração é a mesma. 9. A fluoretação das águas de abastecimento público é a medida mais abrangente, segura, econômica e democrática de se diminuir a incidência de cáries dentárias. Sabendo-se que a dose de flúor que ocasiona prejuízos à saúde é de 5 mg por quilograma de peso corporal, qual a quantidade mínima de litros de água fluoretada com 0,7 ppm, partes por milhão, em flúor que pode ocasionar problemas no organismo de um indivíduo de 70 kg é?
Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é o que é ppm. É partes por milhão. Então, seria o quê? Por exemplo, se eu tenho 1 grama de soluto, né, ele está dissolvido em 1 milhão de gramas de solução. É partes por milhão. É uma parte em 1 milhão. Entenderam? Então, como a densidade da água é 1, eu posso dizer que esse 1 grama pode ser, esse 1 milhão de gramas pode ser 1 milhão de ml. Concordam? A minha solução ela é tão diluída que eu posso considerar que ela tem praticamente as mesmas propriedades do meu solvente puro. Né? Concordam? Porque eu tenho uma parte em 1 milhão. Então, vamos pensar que esse 1 milhão de gramas é basicamente dissolvente. Então, como o meu solvente tem densidade igual a 1, que é a água, eu posso dizer que 1 milhão de gramas de solução é igual a 1 milhão de ml. E se eu dividir por 1.000, eu vou ter 1.000 litros. Então, eu vou dizer que eu tenho 0,7, porque é 0,7 ppm, 0,7 gramas de flúor em 1 milhão de ml de solução. Ou 0,7 gramas de flúor em 1.000 litros de solução. Então, a cada 1.000 litros de água, eu tenho 0,7 gramas de flúor. Essa é a concentração que é a minha água. Agora, eu preciso saber a quantidade máxima que eu vou poder tomar de água para que eu tenha ainda não seja prejudicada a minha saúde. Então, a concentração máxima é de 5 miligramas por quilograma de peso corporal. Então, se eu tenho 50 quilos, é uma quantidade. Se eu tenho 100 quilos, é outra quantidade. Mas essa pessoa, esse indivíduo, tem 70 quilos. Então, 5 miligramas para 1 quilo, como a pessoa pesa 70, x gramas de flúor. Resolvo essa regra de 3 e eu descubro que uma pessoa de 70 quilos, ela pode consumir até 350 miligramas de flúor para que não ocorra prejuízo na sua saúde. Então, o que eu vou fazer agora? Eu descobri a quantidade de flúor por litro, né, ou por 1.000 litros, e a quantidade que eu posso consumir uma pessoa de 70 quilos. Então, o que eu faço? Eu tenho 0,7 gramas de flúor em 1.000 litros de água e eu quero saber qual quantidade de litros de água vão conter 0,35 gramas de flúor. Ou seja, eu quero calcular qual o máximo de água que eu posso consumir até que chegue essa quantidade de flúor. Resolvo a regra de 3 e eu descubro que eu posso consumir 500 litros de água, tá? E mesmo assim, eu ainda não vou ser afetado pela saúde, não vou ser afetada a minha saúde, né? E ainda vai prevenir cáries. Calcule a concentração em mol por litro, ou concentração molar, de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água suficiente para produzir 1 litro de solução. Então, olhem só. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu preciso saber o que é esses 18 gramas de glicose, porque eu quero em mol por litro. Mol é uma unidade de matéria, de quantidade de matéria. E aqui ele me disse uma quantidade em massa. Então, eu preciso converter essa massa em quantidade de matéria. Como é que eu faço isso? Primeiro, calculo a massa molecular da glicose. Então, como é que eu calculei e cheguei nesse valor aqui? Eu peguei a massa molecular, 6 átomos de carbono vezes a massa do carbono, mais 12 átomos de hidrogênio vezes a massa do hidrogênio. 6 átomos de carbono vezes a massa do carbono. Da onde eu tirei esses valores aqui? Da tabela periódica. Resolvendo essa expressão, eu cheguei em 180,156 gramas por mol. Essa é a massa molar, quer dizer que quando eu tiver 180,156 gramas, eu tenho exatamente 1 mol de matéria, né? O que eu vou fazer agora? Em 1 mol tem 180,156 gramas, mas eu não botei essa quantidade na solução, eu botei 18. E aí eu descubro quantos mols tem nesses 18 gramas. Resolvo a regra de 3 e eu descubro que eu coloquei exatamente 0,099 mols em 1 litro dessa minha solução.
Como é que eu vou agora expressar em molaridade ou mol por litro? A molaridade é a quantidade de matéria por volume da solução em litros. Então, 0,099 mols, que foi os 18 gramas, né, que representam os 18 gramas, em 1 litro da minha solução, porque ele diz que foi produzido 1 litro. Divido esse valor e eu vou ter 0,099 mol por litro, aproximadamente 0,1 mol por litro, né? Arredondando aqui as casas decimais. 11. Observe o rótulo abaixo que se refere a um frasco de 2 litros de uma solução utilizada em laboratório e responda as questões a seguir. A primeira, qual a quantidade de matéria, mol, de soluto presente nesta solução? Então, qual a quantidade de matéria, que é mol, do soluto presente nessa solução? Então, aqui a solução aquosa é de 0,1 mol, 0,1 molar de ácido sulfúrico. O que é a molaridade? Não é o número de mols por volume? E eu quero saber a quantidade de mols.